pulando para shake. Como que foi? Da onde que surgiu a ideia? Você começou a shake, você ainda tinha então a Bartolomeu. Sim, achei que ela começou a surgir em paralelo a Uhum, Bartolomeu. Eu fazia, como sempre estava em evento, tudo, eu via que existia uma oportunidade de estar na área de alimentação também, fora como expositor ali de vestuário, né? aham, E aí, na mesma época, o meu marido, o Rodrigo, ele é arquiteto, ele tinha saído do escritório, a gente queria montar alguma coisa para para ir tocando tudo. aham. E aí a gente teve a ideia de montar alguma coisa de alimentação. Na época, a gente especulou sobre o que poderia ser. E eu tava numa época minha que eu era, tipo, viciada em milkshake. Então, foi até numa época que começou a surgir alguns milkshakes que eram mais gourmetizados, então tinha Aham. umas misturas diferentes. E eu tava totalmente viciada nisso. Então, quando a gente começou a falar sobre marca, foi uma coisa tão intuitiva que na minha cabeça ele já veio o nome, Shake Shake. Eu já sabia como que ia ser a logo, eu já sabia como que a gente ia vender, e foi assim, foi quase mediúnico, assim, a Shake Aham. Shake. E no começo, eu nem trabalhava no operacional. Como eu tinha Bartolomeu, eu só Aham. trabalhava mesmo em desenvolvimento de marca, desenvolvimento de cardápio. Eu Tá. fechava alguns eventos, porque os primeiros eventos eram eventos que eu já tinha feito, Sim, você que já eu conhecia. conhecia, que eu já sabia mais ou menos como era a Uhum. dinâmica, questão de público, que eram várias edições. Então foi. Aí eu comecei a colocar a Shake Shake nesses eventos junto com a Bartolomeu. Tá. E aí você, por exemplo, você ficava em um, o Rodrigo já ficava no outro, Isso, já isso. Na dividia. época era o meu cunhado que trabalhava com a gente no caixa. Aham. E o Rodrigo ficava batendo shake e eu ficava na Na Bartolomeu, Bartolomeu, que era tá. totalmente separado. E aí a Bartolomeu, ela acabou, né? E por que que você decidiu encerrar a Bartolomeu? Qual que foi o momento que você falou, não, é hora de encerrar? Então, a Bartolomeu ela começou a ter um crescimento. Então, chegou uma época que eu já não fazia as roupas. Eu tinha uma costureira que era terceirizada, que ela fazia as roupinhas, tudo. E assim, eu já tinha vindo de confecção, eu sei O BO. os processos da confecção. E eu já estava começando a ter na minha pequena empresa os mesmos problemas da empresa, às vezes que era gigantesca que eu trabalhava. Isso começou a me chatear e eu tava meio perdida ali, tipo, na questão de organizar todos esses processos, tudo. Uhum. Em contrapartida, a Shake Shake também estava crescendo nos eventos. Então, o processo de ter um negócio de alimentação, ele é muito longo, ele demanda, tipo assim, uma operação gigantesca até você chegar no produto final. Então, eu comecei a ajudar. Ajudava um pouquinho, ajudava um pouquinho, ajudava um pouquinho. Aham. E a Shake Shake, a gente passou por um momento, eu sempre fui muito de arriscar. Então, eu sempre, me joguei assim nos negócios, principalmente no começo, É. porque a gente não tem muito a perder. Não tem muito. O máximo pode dar errado e você não tem muito para perder. Então, você tem que tentar. E nesse ano, que foi no final do ano, eu e o Rodrigo, a gente tinha, como que é? Investido em um evento que era gigantesco, Tá. que ia ser um festival de sorvete e tudo, então a gente não tinha nem estrutura, a gente investiu esse dinheiro para justamente ter um retorno maior, tudo foi meio Uhum. que uma aposta, a gente sabia que aquele evento era legal, tudo, só que o Tá, que e só aconteceu? pra galera entender também, como que era onde que vocês estavam? Era um kart, era Era um um... kart, achei que começou sendo um kart, então ele era um Aham, carrinho tá, que tinha um freezer e um batedor de shake, era basicamente isso, a Shake Shake. tá. E aí vocês E levavam isso, nós pra tínhamos cada 5 sabores evento de donuts, olha, já de dei spoiler, shake. de shake na época. Então a gente tinha um cardápio enxuto, era muito Uhum, pequenininho, a gente tinha uns potes na época que eram muito legais, que eram uns potes de vidro, que a gente vendia, tudo. E isso foi trazendo a galera. A gente trabalhava com sorvete que era diferente, que era uma base artesanal, uma base que tinha redução de açúcar. Então, o uhum, milkshake ele tinha uma textura diferente, não era tão doce. Então, por isso que a gente começou a crescer. E aí, aham. quando a gente foi para esse evento, a gente meio que arriscou tudo que a gente ganhou ali em todo esse tempo de eventos, nesse aluguel. E a gente, tipo assim, perdeu tudo, porque deu Porque, errado, choveu nossa, muito o evento o foi evento todo, péssimo. tipo, não tinha ninguém no evento, era um monte de operação enorme.
e a gente acabou perdendo ali todo o dinheiro. E foi um risco muito grande, Aham. porque a gente não tinha um caixa alto, a gente começou assim, muito no, nossa, no freestyle, Vamos. entendeu? Vamos Tipo, aí. vamos, se joga e Sim. vamos. E não feliz em ter dado tudo errado nesse primeiro evento, a gente Hum. tinha fechado um segundo evento, que era do mesmo porte e que também deu errado. Nossa. Então, tudo que a gente trabalhou construindo ali Aham. A Shake Shake não começou com grandes dinheiro, então o que entrava era dinheiro que vinha Era da de. Bartolomeu. Aham. E, meu, a gente apostava assim, dinheiro do nosso aluguel pra fazer rodar. Tipo, meu, precisa pagar um evento, a gente, que dinheiro que é? Vai no aluguel. E assim, graças a Deus deu tudo certo, mas dessa vez deu tudo errado. E aí? A gente acabou tendo de retorno, Ah, basicamente, o dinheiro de chão, assim, o dinheiro o de que? aluguel. Aham. Então, a gente teve, bom, produto foi tudo embora, né? Perdemos. E aí, o que aconteceu? Era final de ano, tal, a gente duro, liso, eu e o Rodrigo, Ah, a gente teve a brilhante ideia de que a gente tinha que recomeçar. sim. Naquele ano, a gente fez um pet hotel em casa. Então, como a gente, tipo assim, não tinha como fazer evento, a Bartolomeu Já tinha tipo, já encerrado. tava encerrando, porque eu tava me dedicando muito às operações da Shake Aham. Shake. Então, não ia dar mais certo, a gente falou, meu, vamos hospedar cachorro. Então, a gente não ia viajar, porque a gente não tinha como viajar, a gente não ia fazer nada no final do ano, a gente ficou, sei lá, hospedando cachorro. Bom, não foi sacrifício nenhum, mas foi, assim, Sim. muito engraçado. A gente morava numa casa que era grande, então teve uma hora que a gente tinha, tipo, 8 cachorros em casa. Nossa, sério, uma loucura, mas foi o que a gente fez. Foi um ponto inicial pra Pra gente ter o começar retorno do a dinheiro, retornar, né? entendeu? Aham. Porque a gente trabalhava por evento, a gente não tinha nenhum trabalho fixo, nem eu e nem ele. Sim. Então eu tinha que depender de algumas vendinhas que estavam entrando da Bartolomeu já pro final Uhum. e Deus. Porque não Segura na ti- mão de Deus e e vai, vai. exatamente. E aí a gente encerrou a Bartolomeu justamente porque não tinha mais tempo de lidar com as duas empresas e a Shake Shake Sim. estavam tomando uma proporção muito maior. Sim, e você já tinha visto que era algo que É, dava, né? Que e assim, eu tava. me encantei muito. A Shake Shake não era o meu projeto inicial de vida, Uhum. mas ele se tornou porque eu me apaixonei totalmente, assim, por todo o processo. Eu entrei muito nisso. Aham. É, eu sempre gostei muito de design, então eu sempre quis trazer um pouco de design para minha marca de alimentação. E como que foi isso? Falando em marca, como que foi a construção da marca, da Shake? Olha, eu vou falar que a gente, quando começou, a gente não tinha muito isso na nossa cabeça. Por Uhum. mais que eu fizesse uma comunicação ali, alguma coisa assim, eu não tinha muito isso. Só que o que acontece? Lá para 2017, o Rodrigo chegou em casa e falou para mim, Nath, tem um lugar aí para locação tal, É. lá no Itaim Bibi. Meu, o lugar é legal, eu conheço, e o cara tá locando tal. Eu mandei uma mensagem pra ele pra gente fazer uma reunião. Aí eu já falei, meu, como assim, né? Como a gente fazer uma reunião pra alocar um espaço, sendo que a gente não tá conseguindo pagar o aluguel de casa, né? É. E tava difícil tudo. Aí eu falei assim, mas quer saber? Vamos lá. Vamos arriscar. A oportunidade tá aí. Eu falei, o não a gente já tem, vamos tentar o sim, ou tentar alguma outra coisa. Chegamos lá nesse lugar, a gente olhou assim, a gente foi no horário do almoço no Itaim Bibi. Quem é de São Paulo sabe que é, tipo, lotado. Lotado. Nossos olhos já brilhou, assim, tipo, gente, muita pessoa É passando na minha isso. porta. E aí, o cara começou a falar tal, 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 o aluguel é X, não sei o quê. Eu só ouvindo, eu falei pra ele assim, sei lá, baixou uma entidade ali. E eu falei, olha, não vale. O Rodrigo já olhou pra mim assim, meio, como assim? Aí eu falei, não vale. O aluguel, eu vou te oferecer o seguinte: metade desse valor que você me Propôs? propôs. Aham. E vamos fazer o seguinte: o primeiro lugar, como você nunca alugou aqui, ia ser um formato novo, o primeiro mês a gente faz por porcentagem, tá? A gente dá 20% das vendas, porque isso já era uma prática que existia nos food trucks. Tá. Então já era Em uma. evento acontecia Já isso. era normal Tá. isso. Então, eu falei, e 20% eu te dou no primeiro mês, aí assim, se não bater, a gente te paga esse valor X da metade, tá? Se não, é 20% e é isso aí. Aí o cara falou, se não dá, que não sei o que, eu falei, olha, é o que dá. Quer, Saímos de quer. lá, fomos pra casa e assim, tipo, meu,
Se for pra ser, será. Uhum. Cheguei em casa, o homem me ligou, falou: Olha, beleza, eu aceito, tá tudo certo, beleza. E aí a gente foi pra esse lugar no Itaim Bibi. Tá. Explica um pouco desse lugar, porque só pra galera entender, né, como que é. Ele era tipo um pátio de É um uma praça de shopping. É, uma alimentação, praça de né? alimentação. Fechada e tem a parte do pátio, então ali Isso. ficariam os trailers, né? É, Os eles iam carts. colocar 5 operações diferentes. Uhum. Então, uma dessas operações era nós. Então, tinha um pessoal que fazia hambúrguer, tinha nós de shake, tinha um pessoal Sim. que fazia waffle, tinha um pessoal que fazia açaí, E por comida ser já indiana. uma praça de alimentação fixa, a galera já conhecia, Sim, né? todo mundo Então, conhece. Ele fica no coração do Itaim Bibi. Passa, sim, tipo assim, milhões de pessoas ali. sim. E aí, quando a gente começou a ficar fixo ali, que teve uma mudada de chave. Por quê? Eu tava vindo de eventos. Uhum. Evento, todo lugar que você chega é novidade. Então, hoje aqui é novidade, amanhã é novidade. Então, se você tiver 2 produtos, é novidade. Aham. Quando eu comecei a ficar fixa ali, tipo, todos os dias eu abria a porta, eu percebi que, primeiro que eu tava de frente com restaurantes que sabiam tudo, tudo da operação, entendiam Sim. de público e etc. E eu tava só começando ali. Então eu comecei a olhar muito para essas outras pessoas, entender quem eram os meus clientes, quantas vezes eles iam lá, o que Aham. eles estavam buscando, Você começou a olhar para essa parte de fidelizar clientes fidelizar também? cliente, Tá. fazer ali um relacionamento, ter uma conexão com Aham. ele, mostrar, contar a minha história. Aí percebi que o cardápio já não funcionava, um cardápio muito louco, diferentão de evento. Aí tive Aham. que trazer umas coisas que às vezes eram mais de dia a dia, porque eu tava Porque atendendo você tava. pessoas que estavam trabalhando em Sim. horário de E que estão almoço. todo dia ali, né? Então. Sim. Então, assim, eu tive que dar umas opções diferentes para eles. E ali eu Aham. consegui entender o que era marca. Porque, assim, quando eu tava lá, eu vi assim, vou passar lá na barraquinha de shake. Porque lá a gente tava com o kart. Tá. Até que aconteceu um grande marco ali, que a gente foi crescendo nesse espaço. E a gente trocou o nosso kart pelo trailer Aham. em, sei lá, nem 2 meses. Nossa. Porque o kart ficou pequeno, não dava, a Sim. gente tinha fila no horário do almoço, porque era um horário para atender todo mundo. Então a gente não conseguia dar vazão. Quando tinha chuva, tomei altas chuvas lá, porque o kart era todo Aberto. aberto. Aham. Então, E como que foi a sensação de trocar o seu kart do início por um trailer já? gente, foi assim, eu lembro muito desse dia, assim. Eu Conta. lembro do dia que a gente colocou lá, o dia que a gente abriu. Ah, E como eu sempre, nossa, eu sempre tratei os clientes muito assim, meus amigos, sabe? Então, foi um monte de gente lá falando: Nossa, eu não acredito, nossa, que legal, nossa, ficou muito lindo, parabéns. Muita gente incentivando a gente ali, vendo o nosso crescimento. aham. Nossa, vocês merecem. E eram pessoas que eu tava conhecendo ali, tipo, há Há pouco três tempo, meses, dois aham. meses. E as pessoas estavam torcendo tanto pela gente que fez com que a gente olhasse e falasse: Pô, calma aí. Tá legal Tá mesmo, legal hein? mesmo, eu estou acreditando em mim e as pessoas estão acreditando em mim. Sim. Então, E tá conheci. crescendo, né? Já trocou o kart, que era do Sim, início, nossa, por um trailer. gente, Pô, o nossa, negócio já era outra estrutura. A cresceu. gente tinha, tipo assim, mais do que sei lá, 4 vezes mais de operação, sabe? De possibilidade de Aham. atendimento. Era, porque o kart era muito pequeno, era um batedor só, era só um freezer pequenininho, depois no kart já era um Sim. freezer maior, tudo. E ali, né, no Itaim foi exatamente quando começou a Shake Shake. Eu gosto de falar que ali foi o início da Shake Shake. Tá. Lá eu tirei essa ideia minha de food truck. Não que seja ruim isso, foi Sim. uma época muito legal. Mas eu tirei esse negócio meu porque eu queria me transformar numa marca. Eu queria ser Você queria trabalhar a marca, você queria que a pessoa falasse, eu vou na Shake Era o Shake. meu Não, sonho. eu vou comprar milkshake. Era o meu sonho, porque as pessoas falavam, eu vou na barraquinha de shake. E eu falava assim, meu, quando as pessoas vão falar, eu Não, vou na Shake Shake? Porque quando você vai no McDonald's, você não fala, eu vou comer um hambúrguer. sim. Você Você fala, fala a eu vou marca. lá no Mac. E era o meu sonho que as pessoas falavam isso. Eu Aham. lembro que quando, às vezes, tinha algum cliente que ia sempre lá, ele atendia o telefone, eu tô aqui no Shake Shake. Nossa, eu só Já faltava brilhava colocar o um olho. rojão pra fora e soltar um fogos, assim, tipo, comemorar tudo. O pessoal da administração do shopping foi lá, tipo, falar que foi legal, tudo. Só que, o que aconteceu? Ah, Nesse lugar foi muito bom para Shake Shake, mas não foi tão legal para todo mundo em hum, questão de operação.
E como ele era um lugar colaborativo ali, então meio que a gente dividia o aluguel, o contrato chegou ao final e ninguém queria Renovar. renovar. Tá, e assim, só pra entender, quanto tempo você ficou ali no Brascan? Cara, foi pouquíssimo tempo, foi tipo 8 meses mais ou menos. Ah, Mas lá era tipo quase 24 horas, sabe? sim. E como não tava legal, era o meu sonho. Eu falava, gente, certeza que vai renovar, porque é muito legal e tal. Uhum. Só que não renovou. Tentei de tudo, assim. E aí morri ali. Quando eu saí desse lugar lá no Itaim, É, foi tão difícil pra mim que eu fiquei meio que desesperada, que meio que sem chão, porque eu tinha a impressão de que, pô, tudo que eu construí aqui eu vou perder. tava caindo. Pô, eu tinha feito uma clientela legal, Uhum. eu tava construindo meu espaço, já tava tipo assim, ó, olha, gente, ano que vem eu já vou montar uma loja aqui. Sim, Eu já tava assim, eu já tava vendo aluguel, pra você ter uma noção. Porque eu tinha certeza que que era dali pra crescer mais em breve ainda. o trailer já não tava dando conta. Eu falei, Aham. pô, é o momento. E aí aconteceu de que não dava pra ficar, nem tinha espaço tipo, pra me alugar uma loja lá, sabe? Tipo assim, Aham. nem existia isso. E aí eu tive a brilhante ideia É. de abrir um quiosque. Assim, brilhante mesmo, porque até hoje eu me pergunto por quê, sabe? E assim, o que aconteceu? Quando eu saí pelo Brascan, eu entrei num estado de depressão mesmo. Então, Por conta de toda essa pressão de sim, não ter renovado lá. Também o trabalho é muito eu pesado, tava né? vindo de uma temporada gigantesca de trabalhos que eu Uhum. não folgava nenhum dia. Sim. Eu trabalhava todos os dias, praticamente das 8 da manhã às 11 da noite, sem folga, não tinha sábado e domingo, porque ela Sim. era todos os dias, eu não tinha funcionário. Sim, era você que colocava a mão na massa, Sim, então você era que fazia produção de tudo. manhã, à tarde atendimento, à noite Sim. fechar, limpeza, no dia estar lá de Tudo de novo, né? novo. São Uhum. Paulo é tudo muito longe, então você tem que sair muito cedo, você chega muito tarde. E, e esse sentimento de depressão fez com que eu tomasse decisões erradas, É. precipitadas. Eu montei um quiosque, que foi. Bom, ele era lindo, maravilhoso, incrível, só que de novo eu voltei É. naquele mesmo momento. Eu arrisquei todo o caixa da empresa em um quiosque que não deu certo. Tá, conta um pouco. Era onde que era? Ele era no Extra do Itaim Bibi, dentro do Extra. Ah, tá. Então, assim, totalmente errado. Era um quiosque lindo? Era um quiosque lindo. Porém, eu não fiz estudo de público. Eu não fiz estudo sobre o que as pessoas estavam buscando ali. Uhum. Eu não fiz estudo, tipo, se as pessoas ficavam, se as pessoas passavam, quais eram as marcas que elas estavam ali comprando do lado de mim, o Aham. ticket dessas pessoas. Eu não olhei isso, porque eu achava que eu ia transferir o que eu tinha lá pra Sim, lá, por ser o mesmo bairro, mesmo né? O bairro. mesmo Eu achava lugar. assim, não tem erro. Uhum. Na minha cabeça era isso. É, esse quiosque a gente praticamente montou ele à mão. Então a gente foi buscando marceneiro, foi ajudando tudo. Ele ficou lindo, ficou maravilhoso, mas assim, não deu certo. A gente tinha um faturamento baixíssimo. Uhum. Quem entrava ali era a gente, às vezes, que conhecia a gente do Itaim, mas era assim, putz, fui no Extra, passei, nossa, vocês estão aqui? E tomava um shake. Sim. O nosso ticket não condizia com o lugar, o nosso produto não condizia com o lugar. O pessoal tá lá pra comprar coxinha do ragazzo Sim. Tipo, e era pelo pegar preço, não por. quarta-feira extra. Não Aham. tava lá pra curtir o momento que a gente tava querendo proporcionar. Sim. Então, assim, foi um grande erro justamente por não conhecer. Eu conhecia muito a minha marca, Mas só não que eu não o conhecia o local. público. Uhum. Então, eu não estudei. Então, foi o meu primeiro grande choque, assim, que eu, opa, Sim. calma aí, não é só colocar o negócio para vender em qualquer lugar. Que eu percebi que tinha que ter um estudo maior em marca, em tudo. Nossa, assim, Uhum. foi, ai, Tipo, péssimo. hoje você vê que foi um puta Tem aprendizado gente esse que vê foto momento. desse quiosque e fala, vocês já tiveram um quiosque? É porque ele durou É, três quanto meses. tempo? 3 meses. E não tinha contrato longo? Como que Então, era? a Com gente teve. que. Bom, rolou um estresse, assim, Hum, porque, tipo, a gente juntou a nossa inexperiência com a experiência demais das outras pessoas. Que entendi. pegou duas pessoas bobinhas, que era eu e o Que, Rodrigo. sim, e tá no início, você não tem, né? Meu, a gente deu uns gritos lá com o pessoal e a gente acabou saindo sem esse contrato porque tava tudo errado. Tá.
mas não deu muitos problemas, mas a gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha investido ali, todo o trabalho, Uhum. todo. Bom, gente, tudo, né? A gente arriscou de novo uma. O caixa da empresa e não deu certo, entendeu? Sim. E, e aí E depois depois disso. desse quiosque, como que vocês se reorganizaram? Qual que foi o próximo passo? Então, eu sempre fui tipo assim, pau pra toda obra, Uhum. sabe? Então, assim, eu não era muito seletiva em questão de lugar. Se eu achava que dava, bom, tanto que achava que dava, então eu testava muito. Eu achei que deu aqui, não deu. Achei que dava Uhum. ali, dava. Então eu comecei depois a replicar o que dava certo. Tá. Ah, então eu já fui fazer alguns eventos, vai, por exemplo, evento pet pra gente sempre deu certo. Então, vou replicar Aham. vários, vou tentar fazer isso. Então eu sempre tentava fazer isso, tentei fechar muita festa. Então, tipo, aniversário Ah, você fazia do. eventos fechados, por Sim, exemplo, festa de aniversário, isso. casamento. Qualquer coisa. Ah, Se me chamassem legal. pra velório, eu Tava ia. indo. Porque eu tinha que levantar o dinheiro do caixa Sim. de novo que a gente tinha investido. Porque, como era um quiosque que eu montei muito ali, tipo, com o que dava pra gente, eu não Uhum. consegui nem vender esse quiosque. Nem Entendi. falar assim, ah, vou vender e tal. Não conseguia, porque ele era praticamente um armários de madeira. Então, nesse momento, vocês voltaram pros eventos, Sim, né? voltamos forte a fazer Tá. eventos. A gente nunca deixou de fazer evento, vamos Ah, falar vocês assim. Porque faziam o em trailer ficava paralelo. no Itaim, mas a gente fazia alguns eventos fora. Uhum. Mas, e muito assim, eu ali no Itaim e o Rodrigo na rua fazendo evento. Tá. Então, o que aconteceu? A gente foi fazer um evento, que era depois, como a gente teve a treta lá no extra do Itaim, eles relocaram a gente num extra da Brigadeiro Luiz Antônio. Aham. Falei, meu, ok, tá ruim, mas a gente precisa levantar o mínimo Grana. de dinheiro possível, assim, o mínimo, mínimo. Porque a gente já, sei lá, tava de novo na situação de, tipo, perdeu tudo, né? Uhum. A gente nunca chegou a perder tudo porque, meu, a gente é correria, sabe? Sim. Então, a gente puxava, descobria o pé, mas cobria Sim, dava um o jeitinho, braço, e né? depois, né, dava um jeitinho. Tá. Então, a gente foi pro extra da Da Brigadeiro Luiz Brigadeiro. Antônio. Aham. E assim, desolados ali, era o momento que a gente ia. As nossas reuniões era entre um atendimento e outro, para tentar ver qual era o próximo passo que a gente ia tomar. Tá. E aí, nesse extra, vocês levaram o quiosque. Não, a gente levou o O trailer, porque trailer. o quiosque que a Tá, gente já já desfez no era. Itaim Tá, já tá. era. Tchau. Então a gente tava com o trailer vago, que tinha saído do Hum, Itaim. A gente e falou, vamos colocou colocar lá. lá. Colocamos lá. Eu lembro desse dia. A gente tava sem almoçar, tudo. O Rodrigo falou: vou entrar dentro do Extra pra comprar alguma coisa. A coisa que ele ia comprar ia ser um salgadinho de R$ 2 que o Extra vende, gente, juro por Deus. É um salgadinho que custa R$ 2, R$ 2. E ele ia comprar isso, que a gente ia almoçar exatamente isso. Por quê? Porque a gente não tinha grana. A gente não tinha grana pra falar Aham. assim, ah, vamos comprar um PF. Não, porque Não. custava 18, 17. Não dava. A gente tinha que comprar alguma coisa com R$ 5. Real. E aí ele entrou no Extra, meu telefone tocou. Hum. Oi, tudo bem? Eu sou o tal, não sei o quê. Eu sou aqui do shopping da Grande Aviana, eu conheci vocês lá no Itaim, eu era cliente de vocês, não sei o quê, nananã. Olha, a gente tá com uma oportunidade para colocar aqui no shopping. Vocês têm interesse em colocar? Eu na Nossa. minha, nossa, Claro que eu tenho, no meu moço. perto, no meu próximo do meu investimento de R$ 2 de salgadinhos, eu falei, sim, temos interesse sim. A gente pode marcar uma reunião? Aí eu, claro, tá. Onde que é? Ah, no shopping da Granja Viana. A Ah, gente já tinha feito um evento no Open Mall que tem na frente desse shopping. E a tá. gente já conhecia a galera de lá, dos condomínios e tal. Aham. Então a gente sabia que era um lugarzinho legal. A gente falou, então, vamos. Chegamos lá no o Na- Rodrigo voltou, na verdade, do Voltou com o Extra, com o almoço. almoço lá dos salgadinhos de queijo. E aí ele falou, aí eu falei, nossa, você não sabe quem me ligou. Ele, quem contei a história pra ele? Aí ele falou assim, mas como você falou que a gente vai montar uma loja no shopping? Se eu acabei de comprar um De salgadinho de dois R$ 2. reais. Aí eu falei pra ele assim, ó, ele perguntou pra mim se eu tinha o interesse em montar a loja. Ele não perguntou pra mim se eu tinha o dinheiro.
Eu ainda respondi isso. Eu falei, o interesse eu tenho, ele não, Tenho eu vou lá total ver. interesse. Da mesma forma que aconteceu lá no Itaim, pode acontecer aqui. Aí eu falei, meu, beleza, vamos lá. Chegamos lá, ele falou. Aí eles acabaram dando uma proposta pra gente muito boa. Hum. Eles queriam que a gente montasse um quiosque, mas eu tinha acabado de jogar meu quiosque praticamente no lixo. Putz, foi bem na. É, e eu não tinha como reformar uma loja. Aham. Tipo assim, cara, não tinha. Na época a gente tinha um carro só, mas se eu vendesse o carro, eu ia chegar lá como, né? Sim. Então, não tinha como. Aí a gente teve a brilhante ideia de falar: a gente pode colocar nosso trailer aqui no shopping? Ah, então vocês levaram o trailer pro shopping. Pro Não era a shopping. loja, era o espaço Porque o da trailer ele loja. tava já num estacionamento, porque a gente tinha que ficar carregando ele de um lado pro outro pra ir fazer evento. Aham. E é um trambolhão enorme. E a gente deu essa ideia. Aí ele, vou ver com a administração do shopping. Nananana. A gente falou assim, meu, vai dar certo. Eles tiraram luva, tiraram tudo, assim, tipo assim, a gente entrou com uma condição mega especial lá, porque senão não teria como dar certo. E eles aceitaram, a gente colocou o trailer lá, Aham. passamos pelo piso elevado. Quem não sabe, o shopping tem um piso elevado, então ele é um piso acima do piso, porque eles fazem a manutenção por baixo. E eu passando com um trailer, tipo assim, de 1 tonelada em cima desse piso, se quebrasse eu ainda tenho que pagar o shopping. E assim, graças a Deus deu tudo certo. E a nossa loja ficava num andar muito legal. Uhum. A gente tinha um andar que era com Outback, Pizza Hut, Applebee's, cinema. Então tinha várias grandes marcas ali e ali a gente começou a se desenvolver ainda mais como Como marca, marca. porque a gente estava lidando com gigantes do Sim. mercado, assim. E foi um momento muito legal, porque a gente pegou Natal no shopping, Nossa, que é que sempre foi o que cheio. a gente mais quis. A gente falou, "Meu, a gente precisa agarrar essa oportunidade, Uhum. porque a gente precisa do Natal." Eu lembro que o primeiro dia que a gente começou ali, né? O primeiro dia que a gente abriu a loja foi Black Friday. Então, assim, obrigado, Deus, por ter colocado essa Black Friday no meu caminho. Sim. Foi basicamente isso que aconteceu. Tá. E quanto tempo que vocês ficaram lá no shopping? Como que foi? Bom, a gente ficou até fevereiro de 2019. Ah, ficou A gente ficou bastante. bastante tempo no shopping. A gente acabou saindo de lá porque eu sou uma Hum. pessoa muito inquieta. É. Quando eu percebo que eu já saturei as minhas possibilidades, eu Você quer preciso o mudar. novo. Eu Uhum. busco novo. Então eu falei, não, não dá mais aqui, eu preciso mudar, né? E aí eu comecei a procurar até loja de rua, porque o meu grande sonho era ter uma loja de rua, não era ter uma loja de shopping. Aham. Eu acabei indo pro shopping Que pela era a oportunidade. oportunidade. Aham. Então, eu já tava meio que sondando isso, tal, ali. Tá. O shopping, ele é um sócio do negócio ali, oculto. Ele acaba sendo um sócio. Como que era essa questão de contrato? Era um contrato Olha, a longo? gente não tinha contrato nenhum de fidelização. A Hum. gente não tinha. Porque foi uma das coisas que a gente pediu logo no começo. A gente, ó, não tem como fazer contrato de fidelização de condições pra gente entrar. Porque Aham. a gente entrou assim, praticamente com um RG, sabe, no shopping. Porque no final de ano eles abrem umas coisas assim, sabe? Ah, tá. Porque o shopping lota, eles precisam Sim. dar conta da galera. Só que a gente acabou ficando um tempo mais. Mas o shopping, ele é um sócio oculto do meu negócio. Tem negócios que são estruturados para estar em shopping. O meu negócio não era. Então o faturamento aumenta, o aluguel aumenta. Tem promoções no meio, aquelas promoções que o shopping dá, quem Ah, paga? tá. É os Você que lojistas, é condomínio. arca. Uhum. Para você trocar uma lâmpada dentro da loja, é tipo assim, gente, uma burocracia enorme para você trocar uma lâmpada. E, e não era o que a gente estava buscando, sabe? Parecia que a gente chegou num momento que tinha um teto, assim, sabe? Falava, Aham. meu, não tem mais como, não tem mais o que a gente fazer aqui. Não tá legal, não é o que a gente tá buscando, E sabe? você já tinha esse sonho da loja sua, Da né? loja. De Nossa, rua. sempre estava nos sites de imóveis vendo lojas, né? Aham. Só que eu sempre tive um problema. A Chique nunca teve um caixa muito grande. Então eu sempre tinha que me virar no que dava ali, sabe? Tipo, ir administrando o que Tá. entrava, com o que precisava pagar, com o que virava investimento. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, nessa época toda, vocês faziam delivery também? Olha, no Como que Itaim, quando era? a gente estava no Itaim, a gente chegou a fazer. Por sinal, a gente foi um dos primeiros clientes da Rappi no Brasil. A Nossa, que Rappi, quando legal veio pro Brasil, isso. ela montou o escritório no Itaim. Aham. E aí a gente foi um dos primeiros clientes deles.
Só que quando a gente foi pra Granja, né, lá pro Granja Viana, a gente já não tinha como fazer delivery, porque lá nem a localização dele não permite muito delivery, Ah, assim. tá. Porque fica perto da Raposo Tavares, é Aham. outros 500. Mas a gente já tinha sentido o gosto do delivery e ele era uma coisa que tava na minha cabeça. Porque eu sentia que ele ia pegar, Aham. sabe? Eu sentia que era uma coisa legal. Porque eu gostava de delivery, então eu Sim. achava que todo mundo É que gostava também também. não era tão o boom que foi agora. Já É, existia, existia, mas era claro, bem mas não menor. era Nossa, igual é hoje em dia, sim. né? Até depois da pandemia foi É, vezes mil, a né? pandemia mudou todo esse Sim. cenário. Lá no shopping, o que aconteceu? Aí eu já tava meio insatisfeita com isso, tal, Uhum. tudo. E eu queria, né, progredir e tudo, mas a gente não queria investir numa loja enorme, ter que tirar o trailer, reformar, tudo. E aí eu tava já de olho em alguns imóveis. É. Nessa mesma época, eu encontrei um imóvel. E você procurar, você tinha algum lugar, assim, algum bairro que você falava, não, tem que ser lá. Ou não, Tinha, era bom, meio. eu achava que primeiro eu ia pra Pinheiros. Ah, tá. Aí depois eu vi os aluguéis de Pinheiros, aí pensei em talvez Vila Madalena. Aí eu falei, então, aí eu cheguei a ver o aluguel de Vila Madalena, falei, talvez Perdizes. Aí cheguei e falei, talvez Pompeia. Bom, Pompeia é um bom lugar. Gente, Pompeia é ótimo. Bom, pra quem não é de São Paulo, Pompeia é um bairro incrível e é bem perto de Pinheiros, E Vila Vila Madalena. Madalena, tipo, hoje a loja tá do lado ali da Vila Sim, é Madalena. muito perto. Mas eu comecei a olhar meio que assim, o que que eu poderia fazer que cabia no meu bolso? Porque ou eu encontrava imóvel que, tipo assim, cabia no nosso bolso o aluguel, porém era, tipo assim, destruído, vai Aham. ser a ruína. Então, tipo assim, vai ter que colocar o imóvel abaixo e reformar ele todinho. A gente não ia ter como. Sim, também não ia. Então, eu precisava encontrar um imóvel que fosse legal, que tivesse uma localização ok, Uhum. que tivesse fácil para reformar. Olha só, né? Eu tava tentando encontrar uma agulha no palheiro. Exato, o milagre. E aí eu acabei encontrando esse imóvel na Pompeia. Cheguei a visitar tudo lá, tal. Na época não tinha como ter fiador para alugar o imóvel. Ofereci, depósito calção. Aham. Ah, então beleza, a gente vai ver, tal, com a proprietária do imóvel, nananana. É. Enfim, fui pro shopping, tava tocando minha vida lá no shopping enquanto não saía nada. O shopping entrou em contato com a gente e falou que queria marcar uma reunião. A gente, tem como adiantar alguma coisa? Não. É pra vir aqui. A gente, né, já sabendo o que ia acontecer, É. o Rodrigo falou, eles querem meter um contrato em nós. Certeza que é isso. Porque a gente era uma loja sem contrato, então a gente podia a Sim. qualquer momento falar tchau Tchau e e era tchau. Aí eu falei, meu, tá bom, beleza. Marquei a a reunião. reunião, fui cedo pro shopping pra ter essa reunião lá na Uhum. administração. Tô descendo, quando eu tô na última escada rolante antes da administração, meu telefone tocou. Era a imobiliária falando: olha, a proprietária lá da Pompeia topou tudo lá. Ela vai aceitar o calção, aceitou a proposta de aluguel e tá tudo certo. Aí eu só falei: então me manda os documentos que eu vou mandar no e-mail. Aí, beleza. Momento mágico, Momento né? mágico. Eu acho que aconteceu muitas mágicas durante o Sim. nosso processo. Fui na administração do shopping, e já entrei falando assim, meu, não importa o que eles oferecerem pra gente, a gente não vai ficar aqui porque já não tava mais rolando, a gente Sim, não já queria outra queria, coisa. enfim. Eu falei, meu, beleza. Desci lá, aí era justamente isso, eles queriam colocar um contrato na gente de 5 anos. Nossa. Eu falei, nunca, never, jamais. Aí foi quando a gente encerrou, eu falei, então, por sinal, eu já quero dar um aviso prévio que a gente vai sair dia tal, 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 tal. Aham. E aí já corta lá pra Pra Pompeia, Pompeia. É. que foi onde nossa história mudou muito, né?